Olá a todos, está no ar mais um programa Contraplano e hoje o papo é sobre a arte de colorir. Papel, lápis de cor na mão e muita criatividade são os principais componentes que fizeram com que a coleção Wave Colors ganhasse vida, uma das exposições mais coloridas que o MAV, Museu de Antropologia do Vale, já recebeu. Ela ganhou o nome de alegria porque é exatamente esta sensação que quem foi visitar pôde sentir. E para falar mais sobre essa explosão de cores, recebo aqui em nosso estúdio o artista plástico Rodrigo Casagrande, que deu vida e cor à exposição Alegria. Seja bem-vindo, Rodrigo, aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, que eu agradeço o convite. Obrigado aí de vir aqui falar um pouquinho sobre essa exposição. Rodrigo, para a gente começar, quando que surgiu o seu envolvimento com a arte? Quando que começou essa paixão sua? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gosto de arte, né? Em todas as suas esferas, seja música, cinema, televisão, artes plásticas, enfim, sempre gostei. Então, desde baixinho, assim, desde pequeno, fui incentivado pelos meus pais a desenvolver isso, a trabalhar, desenhar, pintar, enfim, essas coisas todas. Foi dentro de casa. Desde criança você já gostava de pintar? Sim, você ia sim. pintando? Sim, desde baixinho mesmo. Ah, que legal. E você tinha alguém que você se inspirava ou alguém que você já gostava já? Não, na verdade, assim, hoje com acesso à informação, internet, tudo é muito mais fácil, né? Tá tudo mais ao alcance. Antes não, acho que é muito comum nas famílias brasileiras, o único acesso que você tinha à informação de arte, música, tudo é a própria televisão, né? Que tá na casa de todo mundo. Então era através da TV mesmo, TV Cultura, as emissoras que tem por aí. Era por aí mesmo que eu buscava, que eu ia vendo. E você gostava de desenhar o quê quando você era? Sempre fui muito ruim de desenho, né? Sempre fui muito ruim de desenhar. Por isso que surgiram esses traços, né? Na escola, a professora pedia para fazer o desenho da família, da casa, das férias. E eu sempre tive muita dificuldade com o concretismo, de desenhar casa, carro, cachorro, bicicleta, essas coisas todas. Uhum. E aí eu desenvolvi uma nova forma. Eu pegava o lápis de cor e ia fazendo daquele jeito para não ficar sem nota. Ou para tentar achar um novo caminho, né? E isso foi gerando interesse dos professores, elogio e tal, faz mais. E começou aí, eu devia ter uns 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos. É curioso, um artista plástico que não sabe desenhar. E aí eu fico muito impressionado quando eu vou a algumas exposições de alguns amigos, ou tem o pessoal que trabalha comigo lá também, as pessoas que desenham e tal, fico assim, como consegue, porque é muito bacana conseguir dominar o lápis ali, enfim, ter essa coordenação motora, né? De fazer, tá certo, mas não deixa de ser uma forma de arte também. Né? Ah, não, claro. E você é formado em publicidade? Sim, sou publicitário. E como que você decidiu por dessa formação e não fazer, já que você gostava de artes plásticas, e fazer um curso de arte, alguma coisa assim? Eu acho que é por causa do acesso mesmo, né? Eu queria ter uma profissão que eu pudesse trabalhar, produzir, e o que chegou mais próximo da arte foi a publicidade, né? E eu falo que eu não vou ser publicitário para sempre, né? Então eu tento agregar as duas funções, né? E tem muita arte dentro da propaganda, né? E como que você consegue usar a sua formação dentro da sua paixão artística? A questão estética mesmo, né? Eu não sou da área de criação, não sento, não crio, mas a percepção estética e dar o apoio à equipe que trabalha comigo na agência é fundamental, né? Acho que esse é o grande ganho. Até porque minhas gravuras não tem muita simetria, não tem nada muito estético, né? Mas não tem muito isso, mas no contexto você... Essa é uma grande dificuldade, porque o olhar das pessoas é simétrico, né? Se você olhar esse piso ou qualquer coisa, tudo tem o mesmo tamanho, a mesma linha. Quando alguma coisa está fora, a pessoa fala assim, instalou errado, colocou errado. Já começa por aí, né? A gente acha estranho algo que não é simétrico. A gente tem que olhar e tá certo, porque se tiver alguma coisa ali fora Isso. da linha ali, a gente já... Isso, tanto que essa coleção Wave Colors tem algumas gravuras que elas são um pouco mais simétricas. E essas são as que as pessoas mais gostam, porque o olhar atrai, né? Elas gostam das coisas mais organizadas,
né? Então, se você falar assim, qual que te agradou mais? Essa já sei de cor quais são as que agradam mais as pessoas, porque o resto é muita confusão, né? Mas você, na sua vida, você é bagunçado ou não? Você Totalmente. É uma pessoa... Então, você reflete isso nos desenhos. Eu tenho um amigo que fala assim, que deve ser muito difícil viver na minha cabeça. É uma confusão, mas você consegue se achar. Tento me achar ali, me organizar, né? E pra você, essas obras que você faz, elas têm uma forma, mesmo que pra maioria das pessoas não tenha uma forma muito bem, mas você consegue... A gente faz algum sentido pra você ou é abstrato mesmo? É extremamente abstrato. Quando eu era mais novo, as pessoas, eu fazia as gravuras, as pessoas olhavam e enxergavam algumas coisas. Tô vendo aqui um passarinho, uma árvore, uma nuvem, sei lá o que e tal. Talvez eu enxergasse também alguma coisa. Hoje eu já não enxergo mais, entendeu? Eu vou fazendo e geralmente eu não gosto depois que está pronto. Já aconteceu de eu rasgar, jogar fora, desistir no meio do caminho. Aí com o tempo eu vou adaptando, né? Porque para quem trabalha com arte, assim, o melhor sempre é o que vai vir, não é o que você fez hoje. Você é muito crítico com você. Isso, muito autocrítico. Então, de todos os trabalhos, assim, tem um ou outro ali que agrada mais. O que eu quero mesmo é o próximo que eu vou fazer, assim, entendeu? E geralmente eu não vou gostar, e aí é um autoconhecimento, enfim, você vai testando novos materiais, novas formas, novos vinhos, que eu faço tomando vinho. Então você toma vinho para ajudar na inspiração. Sim. Da bagunça. Bagunça mais. Que legal. E Rodrigo, por que você decidiu usar lápis e não... tinta ou alguma outra coisa? Você gosta muito... Essa exposição toda é feita com lápis de cor, né? Tudo lápis de cor. Era o material que eu tinha. Era o lápis de cor e a folha de sulfite. Era o material que eu tinha ali e eu fui desenvolvendo em cima disso. Um dia pode ser que eu possa vir trabalhar com tinta e tal, mas eu fico imaginando a bagunça que eu vou fazer e se eu não gostar depois é mais complicado, né? Mas é o material que tinha ali, eu ia utilizando e ficou o lápis de cor. E é bacana que dentro desse projeto da exposição tem um workshop que eu faço para as crianças, porque as crianças são as que mais gostam, assim, porque cor é uma coisa muito, muito próxima delas, uma coisa muito, muito ligadas. E aí eu mostro para elas que elas podem fazer também com um lápis de cor que elas têm no estúdio delas, com a folha do caderno que ela tem ali. E elas ficam surpreendidas, assim, né? Porque fazer uma exposição ou ser um artista plástico tal, é uma coisa que é muito longe, né? E, no entanto, é muito perto, é de dentro, né? E a função desse workshop chama Arte da Alegria. É mostrar realmente isso, porque nas escolas tem muitas crianças que realmente não sabem desenhar ou que acham que não sabem, o que acontecia comigo, né? Então a professora fala assim, faz uma nuvem aí, a criança faz uma nuvem roxa. Nuvem roxa não existe. Claro que existe, para ela existe. Né? Então aí a própria escola, alguns professores acabam bloqueando as crianças, né? Ou então quando tem concurso de desenho para ver quem faz o desenho mais bonito. Não existe isso, né? Na sala de aula, geralmente... Isso acaba desestimulando... Na sala de aula, geralmente, as pessoas sabem quem desenha melhor, ou quem é bom em matemática, quem é bom em língua portuguesa e tal, e aí aquela pessoa que talvez saiba fazer um desenho bacana, mais introspectiva, nem participa desses concursos porque ela não vai ganhar e vai virar motivo de chacota, né? Então esse workshop tem mais ou menos essa função de mostrar, faça. E tem trabalhos incríveis que saem desses workshops, incríveis. Não necessariamente porque a pessoa ela desenha, ela sabe fazer perfeito, um carrinho, uma casa perfeita. Isso. Depende do olhar de quem está fazendo, né? Exato, tanto que eu levo alguns comparativos do Picasso, o Miró, que são desenhos que têm alguns traços um pouco que são coloridos, às vezes infantis, assim, para mostrar, olha, por que o dele pode e o seu não pode, né? Não tem o certo, não tem o errado, tem a arte. Não, tá certo. E assim, dentro desse workshop que você fez, assim, você vê o interesse das crianças pela arte mesmo? Vejo sim. Claro que tem as crianças ligadas mais para exata e humanas, você já consegue identificar ali elas bem baixinhas, mas existe muito interesse. Eu lembro que eu fiz workshop para o SESI, esse projeto, quem pediu para montar o workshop foi o SESI São José dos Campos.
E estar perto de alguém que produziu aqueles quadros era muito legal, assim, para as crianças, entendeu? Elas ficavam muito felizes. Perguntavam, tio, você é milionário? Ô, tio, quanto custa um quadro desse? Ah, me dá um desse. E então elas ficam muito, muito contentes, ficam curiosas. Aí quando você mostra que o material que foi feito foi lápis de cor e folha de sulfite igual que eles têm, aí pronto. A imaginação vai embora. Vai longe. E você demora em média quanto tempo para fazer? Porque não é rápido para fazer esse desenho, é um negócio trabalhoso, né, de se fazer. Depende muito do meu humor do dia, né? Mas eu costumo fazer no mesmo dia, porque como são traços, hoje eu tô com uma energia, hoje eu tô numa pegada, amanhã eu posso estar em outra, então eu tento começar e terminar no mesmo dia, né? Essa exposição chama Alegria, mas na verdade o nome surgiu no final que estava tudo pronto, eu não tinha um nome ainda. E uma das cidades que eu fui expor foi Ubatuba. Uma senhora olhou e falou assim, nossa, esse rapaz acho que estava com muita raiva quando fez esses traços, né, tal, agressivo talvez. E aí uma coordenadora lá da exposição falou assim, não, chama Alegria, eu estava muito contente. Não, mentira, porque assim, não dá para estar alegre sempre, né, e ali tem momentos de ansiedade, depressão, alegria, tristeza, né, cada dia ele é um dia, né. Mas num contexto geral, as cores remetem à alegria. Remetem à alegria. E quando foi que você criou a sua primeira obra? Quando você fez e falou, gostei. Esses dias eu achei em casa eu devia ter 6, 7 anos, por aí. Foi o primeiro trabalho. Eu achei lá, guardado lá e tal, e por aí, tinha 6, 7 anos. Fiz muita coisa no período da escola, não fiquei com nada, os professores pegavam, levavam e tal. E quando eu montei a exposição ano passado no MAV, uma professora falou para mim, eu guardei um durante quase 15 anos aí ela me emprestou para levar para lá. Olha que legal. Depois eu devolvi para ela. Que bacana. Bom, e assim, essa técnica de trabalhar com lápis de cor, você criou ou ela já existia? Não, já existe, né? Existe cursos especializados para quem quer fazer só com lápis de cor e tal, né? Eu ainda não fiz nenhuma especialização nesse sentido, né? Pretendo fazer, mas já existe. Bom, tá certo. Bom, Rodrigo, eu vou pedir uma pausa para você, claro, que a gente vai fazer um intervalo. Claro. Bom, você de casa não saia daí, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos mais conversando com o Rodrigo Casagrande. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio Rodrigo Casagrande, artista plástico. Rodrigo, voltando na nossa conversa, quando você montou todos os quadros, aí você decidiu fazer a exposição? Ou alguém sugeriu para você? Como que foi? Não, foi um pouco o inverso. Eu já tinha um pouco de material pronto e eu mostrava para alguns amigos muito próximos, né? Por causa rola a questão da insegurança. E eles falavam, nossa, por que você não monta uma exposição? Por que você não monta uma exposição? E isso ainda então, não entrava. A exposição surgiu depois? Depois, eu tinha alguns trabalhos prontos. Tanto que a grande maioria que foi para a exposição não são nenhum desses, né? Eu tenho muita coisa guardada que eu nunca expus e nem pretendo. E aí eu conversei com o Capuzzi. O Capuzzi é o grande incentivador nesse sentido, né? Agradeço muito a ele. Mostrei alguns trabalhos, ele falou, então vamos tentar, né? E falei, vamos. Aí ele marcou a data da exposição, acho que vai fazer 1 ano, foi em outubro que nós fizemos. E eu lembro bem que ele pediu um tema, era um projeto dos museus que chamava Primavera nos Museus, que acontece no Brasil inteiro, do Ministério da Cultura. E ele falou assim, produz então coisas ligadas à primavera, flor, essas coisas todas. E aí entra a dificuldade de fazer coisas concretas. Não tem condições de fazer flor. Não preconceito nada, não consigo. Cores, né? Não dá. Mais ligado à primavera. Aí eu falei, então, Capuzzi, não deu, tem esse resultado aqui, tudo bem?
vamos embora. E foi isso que aconteceu. A exposição aqui foi a completa, foi aqui em Jacareí, foram quase 40 trabalhos. Depois eu fui reduzindo, hoje estão com 26, 27 trabalhos. Assim foi. Porque logisticamente, espaço, e também no meio do caminho você vai se desfazendo de algumas coisas. Dá um para um amigo, outro para outro amigo, outro para outro amigo. E como que é esse seu carinho pelas obras? Você tem aquele apego, aquele amor, ou não? Tô de presente, eu vendo essa. Não, vender não vendo. Não? Não vendo. E são todas minhas para sempre. Você é bem apegado às obras, né? As pessoas brigam comigo, não, tem que comercializar e tal. Aí eu falo, calma, ainda... Mas já pensou nisso? Não, já. Arte é negócio, né? Como qualquer outra profissão. Então, se for para vender, você tem que pensar isso como um negócio. Tem que estar bem estruturado, enfim, não simplesmente fazer... Não, por enquanto é um hobby mesmo e eu tenho outros ganhos, né, em relação a isso, né? Não financeiramente. Tá certo. Bom, e como que foi a escolha do MAVE? Foi sugerido pelo Capuzzi ou não? Você sugeriu, gostaria de foi um caminho natural, né? Gosto muito do museu, gosto muito do trabalho, da arquitetura, enfim. Foi um presente conseguir expor ali. Foi um caminho natural que surgiu e sou muito grato pela oportunidade que me deram ali. Foi o primeiro ali, né? Que legal. Bom, então agora eu vou pedir para a produção colocar a matéria que a Mayara, nossa repórter Mayara, foi lá e conferiu a exposição de perto. Então eu vou pedir para o pessoal de casa acompanhar para ver como que foi a exposição Alegria. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba foi tomado pelo colorido especial do lápis de cor. O misto de cores remete à sensação imediata de alegria. As obras são do artista Rodrigo Casagrande. Desde criança eu gosto muito de cores, né? E na escola os professores sempre incentivavam, né, nas atividades normais do currículo, né, a fazer os desenhos. Os meus desenhos eram sempre diferentes dos outros, que eram casinha, carrinho, essas coisas todas. E aí eles incentivavam, levavam os desenhos para as feiras de ciências, essas coisas todas que tem em escola, né? A exposição reuniu 40 obras desenhadas por Rodrigo há um ano. O artista relata que o segredo é deixar a imaginação criar. Algumas pessoas, quando olham, dizem que enxergam algumas coisas. Enxergam um passarinho, enxergam uma casinha, enxergam alguma coisa. Não tem forma. Eu falo que os meus desenhos são desinformados, as cores são desinformadas, porque a tendência não é criar forma, é deixar mesmo essa variação, né? As crianças da Escola Municipal Lamartine de la Mare visitaram a exposição e no rosto de cada um deles a alegria tomou conta. Dá, pra ver quanta alegria ele estava sentindo na hora que ele estava fazendo. Eu gostei de tudo. Por quê? Porque ficou mais interessante e os quadros também. Rodrigo conta que não existe nenhuma técnica especial, apenas lápis de cor, papel comum e inspiração. O nome Alegria originou-se da estação mais colorida do ano. Eu não queria colocar o nome de primavera, era muito óbvio. E aí eu mostrava os exemplos para algumas pessoas e a sensação que as pessoas sempre falavam que era de alegria, cores alegres e tal. E aí eu quis pegar esse nome, essa essência desse nome, né, que é alegria. E quando questionado sobre a sensação de ver os trabalhos expostos no MAVE, o artista tem a resposta na ponta da língua. De alegria. Muita alegria mesmo, muito satisfeito, muito feliz com o resultado da exposição. Bom, legal, vocês viram aí a exposição, como foi. E, Rodrigo, essa exposição, supriu suas expectativas ou foi além? Como que foi para você, já que você não pensava em fazer essa exposição? Não tinha expectativa nenhuma, na verdade, né? Foi depois que eu assumi o compromisso com o Capuzzi, eu falei, agora eu tenho que produzir. Mas o retorno, né, o feedback que eu tive das pessoas, da mídia, da cidade, dos amigos, da família, foi incrível, assim, né? É que eu falei, eu não tenho ganho financeiro, mas existem outros ganhos que são fundamentais para quem trabalha com arte, né? Certo. E nas suas obras, a gente reparou que não tem preto.
Por que você não usa ou calhou de não usar? Isso foi, na verdade, nem eu que notei. Isso algumas pessoas notaram, depois eu comecei a observar. Eu falo que o branco ele é ausência de cor, o preto também ele é ausência de cor, então eu tentava não usar essas duas pontas, né? Mas isso é passado, agora eu já estou utilizando porque eu acredito que está compondo, está legal. Os próximos trabalhos já tem bastante, já está mais carregado. Entendi. E o seu trabalho também reverteu renda para a ONG Guri na Roça, né? Como que você conciliou isso de ajudar? Na verdade, até então eu estava na diretoria do Guri, na verdade estou numa fase de transição agora, e renda, enfim, em si não rendeu, porque, como eu falei, não houve comercialização, né? Mas eu consegui levar o nome da ONG para alguns outros lugares, divulgar, uma visibilidade grande para a ONG. Né? Tá certo. E você gosta de focar nessa parte social também? Ou foi a primeira vez que você conseguiu conciliar? Não, eu já faço alguns trabalhos sempre que possível, né? Eu acho que é um retorno para a sociedade daquilo que você está fazendo. Sempre que dá para agregar, é bacana. Tá certo. E além daqui do MAV em Jacareí, quais os outros lugares que você levou essa exposição? Fiz no Teatro do SESI São José dos Campos, depois eu fiz em São Sebastião, Guararema, no Shopping Faro, em São José dos Campos, nessas cidades. Tá certo. Não estou esquecendo de ninguém. E como que foi sempre o mesmo medo sempre, né? Será que as pessoas não vão gostar? Quando você está montando a exposição, tirando os quadros da embalagem e tal, porque quem convida nem sempre conhece todo o trabalho, né? Às vezes é por indicação ou porque viu o resultado, gostou e tal, mas ela acaba conhecendo o mesmo trabalho na hora que está desmontando. Aí dá aquele certo receio, né? Será que vai gostar? Será que vai gostar? Meu medo sempre foi das pessoas acharem que o trabalho é muito infantil. Eu continuo com esse receio ainda. Mas por que você... Por causa das cores mesmo, né? Cores, materiais... poxa, parece trabalho de criança, né? Então é esse receio que tem. Então eu vou aprimorando para parar um pouco com isso, né? Mas, como você disse, parar um pouco com isso... Ter mais segurança, né? Ah, tá. Eu achei que você estava parar de fazer, em mudar o estilo, alguma coisa. Não, ter um pouco mais de segurança. Pretende continuar nessa linha, né? Isso. Tá certo. E você tem planos de expor em outros lugares? Ou a exposição você quer parar por enquanto? Como? Não, o que surgem são convites para novas exposições. Deve acontecer uma nova em novembro. Ainda estou acertando, estou produzindo algumas coisas. Em relação à alegria, tem convite para outras cidades, tem convite para outros países, né? Mas é o que eu te falei. Tem até para outros países? Tem. Olha, Itália, Portugal, França. Né? Então, aí você não manda a exposição completa. Você separa alguns trabalhos, porque são exposições coletivas, né? E nesses outros países já foi exposto ou não? Não mandei ainda. São convites que surgem, que aí você analisa, existem alguns pontos que precisam ser analisados para poder mandar, né? Mas deve acontecer agora, outubro, deve acontecer Itália, tem França, que é no Carrossel do Louvre, que é um espaço por lado de fora do Museu do Louvre, onde artistas do mundo inteiro acabam expondo numa semana de arte que tem lá, né, num salão de arte que tem. E Portugal também, algumas galerias, né, são vários convites que vão surgindo, vai analisando, vendo se vale a pena, se é o momento, se não é. E você continua produzindo obras para essa coleção? A Alegria não mais, a Alegria encerrei, é o que tem. Eu estou produzindo, testando por uma nova exposição que deve acontecer em novembro. Mas a linha segue mais ou menos? Ou é uma linha, muda um pouco os formatos e tal. Enfim, não tem nome ainda, estou pensando no nome. É uma dificuldade. Tá criando alguma coisa diferente agora, né? Sim. Bom, e quando você falou do workshop que você fez com as crianças lá no SESI, como que você vê hoje a importância dessas crianças serem incentivadas, assim como você foi quando você era criança, a
trabalhar, mexer, estimular o lado artístico? Como você vê a importância para essas crianças de hoje? Acho que todo o processo manual é válido, seja a arte, seja qualquer outra coisa, seja o esporte, tudo que você faça para mexer com a cabeça, mexer com o corpo, mexer com a imaginação é sempre válido, porque a gente está num mundo muito, muito digital, né? Então, as coisas que são manuais, que você precisa se dedicar, é um grande desafio. E as crianças elas estão preparadas para isso, né? O que a gente faz é o contrário. Em vez de sentar com ela e desenhar, não, você bota ela na frente de um tablet, ou na frente de um computador, ou na frente da TV. Né? É mais fácil para os pais, é mais fácil para os educadores. Mas o lúdico, né? O pegar, o fazer, é sempre melhor. O resultado é sempre melhor mesmo. Tá certo. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, dar parabéns de novo pelo seu trabalho. Imagina, eu que agradeço. E pedir para você deixar um contato com o pessoal de casa, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ver as obras. Você tem algum contato? Tenho sim. As pessoas podem acessar meu site, rodrigocasagrande.com.br, e lá tenho todos os materiais, todas as matérias, todas as fotos, enfim, tá tudo lá no site. Tá certo. Bom, Rodrigo, obrigado, e a gente aguarda aí uma nova exposição em breve. Pode deixar, eu que agradeço. Obrigado, Sérgio. Tá certo, brigadão, viu? Bom, nós vamos ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês de casa. Acesse o nosso canal no youtube.com/TV Câmara Jacareí para conferir essa e outras entrevistas do Contraplano e toda a nossa programação. Curta também nossa página no facebook.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo programa. Até lá!